E aí, tudo na paz contigo? Hoje o vídeo tem um tema muito interessante, que toca muito na nossa vida, que é a relação entre espiritualidade e os animais. Sim, sabe os animaizinhos que a gente tem? Às vezes você tem um gato, um cachorro, uma ave, e você fala, meu Deus, só pode ser um anjo disfarçado. Será que existe algum nível de coerência nisso tudo? Então a gente vai entender um pouco dessa relação entre a espiritualidade e os animais. Mas já se inscreve aqui no canal se você não está inscrito, se você não está inscrita, por dois motivos. Primeiro, porque a gente vai trazer essa visão defendendo os seus bichinhos que muitas vezes são considerados como inferiores e deixados de lado por muita gente, nessa visão espiritualista. E também porque o que a gente vai trazer aqui não é mais do mesmo. Eu duvido que você vai encontrar a análise que a gente vai dar aqui para você em algum outro lugar. Claro que eu vou me basear em referências, vou citar essas fontes, mas no conjunto geral é exclusivo aqui, porque a gente tem esse compromisso de olhar para as teorias espiritualistas e também questioná-las. Nem tudo é verdade absoluta. O conhecimento é uma coisa que vai sendo construído e a gente vem trazendo novas perspectivas para aprimorar essa compreensão geral. Então, muito bem, vamos começar aqui com uma coisa que é básica, que é muito interessante. Nós vamos entender a relação da espiritualidade com os animais através de uma análise fisiológica, de uma análise biológica, de uma análise filosófica e de uma análise espiritual. Então, vamos começar pela base fisiológica. Quando você vai analisar a estrutura do nosso cérebro em termos de neurociência moderna, atual, você vai verificar que aquilo, como a própria doutora Frances Pastornick, que eu cito a referência e recomendo o trabalho dela aqui, traz com muita propriedade. Quando a gente vai estudar essa questão do cérebro, a parte mais avançada do nosso cérebro é também a mais antiga. Não são esses dois hemisférios aqui responsáveis, né, por aquilo que, enfim, acaba sendo algumas exclusividades do ser humano, né, questão de linguagem, questão de fala e tudo mais, que na verdade, em termos evolutivos, não se compara àquilo que de verdade é o mais evoluído, que é o tronco encefálico. O tronco encefálico que está aqui atrás é a estrutura mais avançada que a gente tem. E ao mesmo tempo é mais antiga. Quando a gente fala que é mais antiga, a nossa tendência é pensar que é mais primitiva. E por ser mais primitiva, é menos evoluída. Na verdade, é o contrário. Se ela é mais antiga, ela teve mais tempo para se aperfeiçoar, para se adaptar ou evoluir, se você quiser chamar assim. Então, essa estrutura, que é o tronco encefálico, é essa parte mais avançada do nosso cérebro. E perto desses hemisférios que a gente tem aqui, que faz da gente, somos os seres racionais, o que é uma ironia, né? Porque olha para que o ser humano usa essa razão. Razão essa que faz ele subir na pompa toda e se achar a melhor espécie do planeta, acima de todas, e com o direito de destruir, de explorar todas. É uma ironia a razão do ser humano, porque a gente fala que a gente é melhor que tudo por conta dessa razão, mas olha o que o ser humano faz com essa razão em relação ao mundo. É irônico, né? E aí que tá. Perto do tronco encefálico, essas duas estruturas que caracterizam, né, essa nossa condição, não são tudo isso. Não são tudo isso. O tronco encefálico, ele é ainda mais avançado. E o tronco encefálico, você encontra ele nos animais também. Essa estrutura mais avançada também a gente compartilha com os animais. E aqui vem uma coisa muito interessante, também fazendo referência aos dados trazidos pela doutora Frances Pastornick, que trabalha com neurociências, trabalha com Jung. Tem um dado muito interessante, que numa palestra em 1958, Carl Gustav Jung, sugerindo uma aproximação entre psicologia e fisiologia, ele supôs o seguinte, que se o self, que é aquilo que nós chamamos de eu real, de eu maior, esse eu profundo, essa consciência pura, que é o que tem de mais avançado em nós, né?
O self, esse eu maior, é aquilo que você busca em estados avançados de meditação. É o nosso eu mais profundo, é o nosso eu mais puro. E é aquele que traz as maiores qualidades nossas. É o eu mais avançado. Então, quanto mais avançada está uma pessoa nesse sentido dessa compreensão espiritualista, mais próxima ela estaria desse eu real. Que na aproximação a gente traz em comparação ao self do Jung. Então, essa consciência pura, né, que tem esse senso de unidade com todas as coisas, essa estrutura avançada que a gente tem, né, profunda, espiritual. E o Jung, ele trazendo essa aproximação, ele sugeriu que se o self pudesse ter correlação direta com alguma área da estrutura do nosso corpo, da estrutura do nosso cérebro, se ele pudesse estar localizado ali, a sede dele, em alguma estrutura do nosso corpo, para Jung ele estaria justamente no tronco encefálico, que é o que a gente divide com os animais. Então, esse senso de eu profundo, esse senso de eu que é um eu plenitude, que é um eu abarcante, que é um eu unitivo, né? Que é um eu complexo, que a gente atinge, os grandes meditadores estão lá em Samadhi, em Nirvana, virando os olhos em meditação, e eles estão em contato com esse self. Na verdade, a percepção desse eu real, desse eu mais avançado, mais sofisticado que existe, a gente também partilha com os animais. Também está acessível a eles, se a gente for tratar dessa questão mais fisiológica. Não é à toa que às vezes você vê um gato, você olha para o gato e fala, não é possível, que esse gato deve estar meditando. Olha o semblante dele, ele está num estado profundíssimo. Olha lá, esse gato parece que está meditando. Se você for entender por essa via, pode ser que seja algo parecido. Ele está acessando esse eu básico. Porque quando a gente fala de eu real, né, de eu maior nas linhas espiritualistas, a gente não está falando de um eu personificado. O meu eu real e o seu eu real. O meu eu real e o seu eu real é o mesmo eu real. Os indianos chamam de Atma esse eu maior. E o que é Atma? É o estado imanente de Brahman, Deus, em nós. Ou seja, o eu real verdadeiro não é você, versão Power Ranger. O eu real verdadeiro é Deus. O meu eu verdadeiro é Deus em mim. Existem camadas de personalidade que vão formando o meu ego. Mas se eu for lá no fundo, eu sou uma unidade com Deus, assim como você, assim como o seu gato, assim como o seu cachorro. E essa estrutura, essa experiência, aliás, ela está disponível fisiologicamente para o seu cachorro, para o seu gato. Então, no sentido profundo, esse mesmo estado pleno de consciência não é exclusividade nossa. E esse estado pleno de consciência, que é o que verdadeiramente simboliza um estado sofisticado de ser. Não é nem a nossa linguagem, nem a nossa razão, mesmo porque, volto a dizer, as bobagens que a gente faz com aquilo que a gente chama de razão, né? O mais sofisticado não é nem a linguagem, nem a razão. O mais sofisticado é esse ser, esse estado de ser puro, que é o self, que está acessível a gente, mas também aos bichinhos. E aí eu quero trazer um gancho para a gente construir esse raciocínio. Eu vi uma fala recente do Sérgio Sacani, que é do canal Ciência Sem Fim, um cientista que tem um trabalho fantástico nesse campo, falando sobre a teoria da evolução de Darwin. E agora olha como que as coisas, a gente linkando elas, vão fazer todo sentido. Ele fala o seguinte, que se a gente for ver para valer, o nome teoria da evolução que a gente conhece de Darwin está errado, ele está equivocado. Porque quando você fala em evolução, é uma coisa meio Pokémon, sabe? Você estabelece sempre uma relação de comparação. Eu tinha um professor de biologia no cursinho, que ele falava assim, nossa, esse negócio de evolução é muito referencial.
Porque uma formiga evoluída depende em relação a quê? Ao micro-organismo ela é hiper evoluída. Em relação ao ser humano ela é não tanto. Né? Então é sempre referencial. E essa noção que a gente tem de evolução, ela cria na nossa perspectiva uma noção de que assim, tem uma espécie, e aí ela, enfim, vai tendo todo o contexto, o processo, e aí aquilo vai evoluindo em espécies que são superiores. Tá? Então você tem espécies que são superiores, e em relação a essas que são superiores, outras são inferiores, ou seja, inferiores, menos importantes. E aí o ser humano, inclusive, usa o quê? A sua razão para explorar aquilo que ele considera inferior, se adotando como régua de medida. Né? Nós somos a medida de tudo, o ser humano é mais importante. Será que um ser realmente superior teria esse tipo de arrogância, esse tipo de visão e se aproveitaria dela e dos recursos que o seu corpo está disponibilizando para explorar e destruir todo o resto? A gente tem que fazer uma análise honesta aí, sem ser hipócrita, né? E aí, essa noção de evolução dá a entender isso, sabe? Tem o mais importante, o menos importante, o inferior, e esse aqui é o superior. E até em termos históricos, se você for ver, esse papo nunca deu muito certo, né? Toda vez que você tem um povo que se acha superior a alguma coisa, dá ruim. Você sabe disso. Historicamente isso é muito óbvio, muito claro. E ele vai dizer o seguinte, se a gente fosse analisar a fundo a teoria do Darwin, o nome mais justo seria a teoria da adaptação. E olha como isso muda tudo. Você sai desse conceito de que tem um superior e um inferior. Você está sempre medindo as pessoas, né? É sempre uma vertical, olhando de cima para baixo, não sei, inferior, sou melhor e tal. Ele vai falar o seguinte, na verdade a teoria seria da adaptação. Você tem os ancestrais em comum, tá? E esses mesmos ancestrais, essas mesmas matrizes de vida, essas mesmas matrizes biológicas, dependendo do contexto, dos recortes, da geografia, acaba se adaptando. Aquelas características, né, mais favoráveis em alguns indivíduos acabam sendo, enfim, passadas adiante e aquela, vamos dizer assim, na nossa linguagem, aquela consciência inicial manifesta materialmente, vai se adaptando a diferentes contextos. Né? Então, nesse sentido, o meu cachorro não é o meu cachorro do jeito que ele é, simplesmente porque ele é inferior. Ele é do jeito que ele é porque no contexto original da espécie dele, naquele tronco de linhagem, ele se adaptou melhor àquele recorte. E isso é interessante você notar quando você pensa o seguinte, nós somos muito superiores aos animais. Na verdade, tecnicamente falando, em muitas coisas não. Você consegue competir com um gorila? Você consegue sobreviver na natureza como um lobo? Tem coisas que os animais são literalmente mais avançados do que nós. E se você entender essa visão pela adaptação, você vai perceber que naquele contexto, naquele tronco de manifestação biológica, ele desenvolveu as melhores qualidades, ou as melhores qualidades que foram desenvolvidas, que foram passadas para frente, estão ali. Não é que o ser humano é superior a tudo. O ser humano, ele tem sim a sua sofisticação dentro do seu tronco de desenvolvimento, das suas necessidades, do seu contexto. Ele se desenvolveu bem. Assim como um golfinho se desenvolveu muito bem também dentro do tronco dele. Na faculdade, eu tinha um professor de psicologia transpessoal que ele falava que a visão transpessoal, ou seja, que vai além, que transcende o ego, é uma visão horizontal. A visão do ego é uma visão vertical. A visão do ego é uma visão que fica comparando e competindo. A visão transpessoal, que está além do ego, que é a visão do self, é horizontal. Olha todo mundo no olho. Você não se sente superior nem inferior a nada. Você não coloca ninguém como superior ou inferior a você. Somos manifestações pontuais de uma realidade única. E aí é muito interessante a gente vir agora para um conceito do anjo.
Muita gente chega e fala assim: ah, o meu cachorro parece um anjo disfarçado. Não é possível, é um anjo. Será que existe alguma razão nisso? O meu cachorro, por exemplo, eu sempre falo, tem gente que acha que eu tô brincando, mas não tô não. Eu digo que assim, a única alma crística que eu conheço encarnada atualmente é o meu cachorro. E não é naquela ironia de, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Eu sei que quando a gente tá puto com a humanidade, a gente fala isso. Mas de fato, no meu cachorro. Por quê? Eu aprendi o que é amor incondicional com o meu cachorro. Eu aprendi o que é lealdade com o meu cachorro. Eu aprendi o que é inocência com o meu cachorro. Eu aprendi o que é pureza com o meu cachorro. O ser humano, ele enche tanto a boca dele, cheia de hipocrisias, para falar desses conceitos e para fingir que ele tem tudo isso e inclusive muitas vezes utilizar essa mentira que a gente sabe que não é por aí, para se mostrar como superior aos outros seres humanos. E nenhum deles consegue manifestar num grau tão alto essas qualidades quanto o meu cachorro. E o meu cachorro nem usa isso para querer pagar de superior a ninguém. E manifesta isso de uma forma muito mais pura. Dentro do tronco de desenvolvimento da sua biologia. Quando você vai na etimologia da palavra anjo, o que significa anjo? Mensageiro. Mensageiro do quê? Mensageiro de Deus, um mensageiro de algo sagrado, de algo elevado, um mensageiro do amor, um mensageiro da esperança, um mensageiro da alegria. O anjo é aquele que traz uma mensagem de uma realidade superior, que a gente concebe como feita de, entre aspas, de amor, né? E traz isso para cá. Quantas vezes a gente não tá mal, a gente não tá triste, a gente não tá numa situação delicada, e a gente pode pedir ajuda para um monte de ser humano e às vezes não aparece um puto para te ajudar. Mas às vezes vem lá o seu cachorro, vem o seu gato, vem a calopsita, vem algum bichinho. E dentro das possibilidades de manifestação da linguagem daquele ser, ele te traz aquela mensagem que o seu espírito está precisando. Uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, de alegria. E tem gente que ainda subestima os animais, né, por conta da questão da linguagem. Porque os animais não desenvolveram, não foram capazes de desenvolver a questão da linguagem. Eu não sei se você já teve essa experiência. E é importante você ter esse tipo de experiência para sacar isso que eu vou falar. O meu cachorro, por exemplo, eu já tive vários cachorros. Vários não, tive um cachorro antes e agora tenho outro cachorro. O anterior, que era um cachorro da família, eu tinha uma ligação, mas não era tão íntima assim. Com o meu cachorro atual, a gente tem uma ligação bem mais próxima. E assim, a comunicação entre nós é completamente cristalina. É completamente límpida. E é pelo olhar. É uma coisa meio olhar, meio telepática. Ele olha pra você, eu sei que ele quer fazer xixi. Ele olha de outro jeito, eu sei que ele quer brincar. Ele olha de outro jeito, eu sei que ele quer água. E é imediato e é perfeita. É imediata e é perfeita a comunicação. Ela é cristalina. Ela é límpida. É mais fácil essa comunicação, muitas vezes, do que a comunicação que eu tenho com outro ser humano. Que eu falo, uso palavras e a pessoa entende outra coisa. Mesmo usando a mesma linguagem. Às vezes não é tão direta, tão perfeita, tão cristalina quanto a comunicação com o cachorro. Então vamos voltar no conceito de anjo, tá? Para ver se existe alguma relação possível, né? Eu não estou trazendo aqui um sentido de metempsicose, tomem cuidado com isso, tá? Eu não acredito que de repente um ser humano pode reencarnar capivara. Se bem que há casos que se reencarnasse capivara ia ser um progresso para alguma gente. Aliás, um elogio até desmerecido para muita gente. Assim, eu não sou da teoria da metempsicose, mas antes, quando eu dava aula em centro espírita, eu sempre tinha um discurso pronto, que é um discurso livresco, que é um discurso que a gente decora e acha que sabe todas as respostas do universo. E eu sempre falava o que você tem nessa compreensão comum do tema. Não, você tem lá o princípio inteligente, ele se manifesta no mineral, depois no animal, depois no hominal, depois no nível do anjo. Mas ainda assim, por mais que
seja uma teoria que eu ainda traga comigo, hoje me incomoda muito esse senso de superior e inferior. Porque para mim hoje tudo é a consciência divina se manifestando em múltiplas formas. Claro que essas formas elas podem avançar e se adaptar em graus de complexidade diferentes. Mas isso não pode me fazer sentir superior a um cavalo, no sentido arrogante do termo. Porque a pessoa que fica se sentindo superior é a última que é superior, você tá entendendo? Quem realmente é avançado em alguma coisa, não vai usar isso para se sobrepor às demais criaturas. Vai usar isso num senso de unidade, de respeito. Então hoje eu tenho alguns parênteses, algumas notas de rodapé, não com a teoria em si, mas com a abordagem, com a interpretação da coisa. E por mais que eu sempre tive esse discurso, né, meio anti-metempsicose, hoje eu já me sinto um pouco menos dono da verdade. E eu digo assim para a vida, olhe, quem sou eu para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Quem sou eu para achar que eu entendo todos os mistérios do universo? Hoje eu olho para aquele Yuri que lia um monte de livro e tinha um monte de resposta pronta, e ia dar aula lá no centro espírita, eu olho e falo, nossa, coitado, era um arrogante que achava que sabia de alguma coisa. Não sabia de nada, porque a gente não sabe. Quem somos nós para dizer o que é possível na natureza ou não? Claro, eu tenho uma compreensão, dentro da minha limitação, do que é mais próximo do aceitável, do plausível para mim. Mas eu não sei, né? Eu não sei. Quando a gente diz que o bichinho é um anjo, não necessariamente nessa compreensão também de é um espírito evoluído que encarnou no corpo do Yorkshire, ali do seu poodle, né? Mas quando você pensa através desse viés, né, do self, do eu superior, do eu real, que é a manifestação de Deus, o estado imanente de Deus, essa plenitude, essa consciência avançada em nós, e que você entende que isso também está no bichinho, que ele também acessa aquilo. Se o significado de anjo é mensageiro, ele não deixa de ser um. Eles não deixam de ser um. E a gente está aí rezando para os céus, esperando que os anjos venham, enquanto eles podem estar do nosso lado, e a gente está matando e chutando eles. Por isso que eu gosto do Cristo. O Cristo veio trazer o quê? O que é o Evangelho? Evangelion. Boas novas, boas notícias. Quais eram as boas notícias que o Cristo estava trazendo? A boa nova, a novidade que o Cristo estava trazendo é, gente, o reino está aqui. O reino do céu está aqui. Está dentro de você, está em toda parte. Está aqui o reino, acabou a espera. Não tem mais espera, o reino está aqui. Agora, se vocês vão sintonizar, se vocês vão se alinhar com isso ou não, aí é azar de vocês, aí são outros 500. O caminho é pra gente se sintonizar, mas o reino tá aqui. Tá tudo aqui, Deus não é incompleto, Deus não fez isso aqui como uma obra mal feita, que você tem que atravessar na paciência esperando uma coisa melhor depois. O melhor tá potencialmente aqui, se a gente souber agir para se alinhar com isso. O reino tá aqui. Se o reino tá aqui, os anjos também estão aqui. Anjo como um estado de consciência, como um estado de ação. Um estado de ação que se torna mensageiro, mensageira desse self, que é Deus em unidade com toda a vida. Não é à toa que para muitas e muitas culturas do mundo, além da nossa, quando eles falavam em deuses, em seres espirituais, que na verdade é isso, tá? Os deuses eram seres espirituais, que a gente pode chamar de anjos, o nome que você queira dar. São seres espirituais elevados. Tirando a nossa cultura, para praticamente todas as outras culturas, a representação desses seres espirituais não era exclusivamente antropomorfizada. Na maioria das outras culturas, esses seres também se manifestavam e se apresentavam na forma de animais. E, na verdade, é até injusto falar que a nossa cultura que antropomorfizou a ideia de anjo. Porque se você pegar
o tronco judaico-cristão da compreensão desses seres celestiais, e você for lá ver a descrição que esses seres tinham, eles não tinham descrição de forma humana. Eram olhos cheios de luz e coisas diferentes da gente. A nossa cultura, que é essa cultura patriarcal, de olhar de cima para baixo, de comparar, de o superior versus o inferior, de dominar, porque esse é o conceito por trás da dominação. Eu me sinto superior, então eu me sinto no direito de dominar. Então a gente antropomorfizou tudo e espelhou a nossa imagem, projetamos em tudo. Não é à toa, inclusive, que o anjo, a noção de anjo que a gente tem, quando eu falo anjo, provavelmente a imagem que vem na sua cabeça, inclusive, é de um homem branco, de olhos azuis, com asas, enfim. E não que anjos tenham asas, mas enfim, às vezes tem, mas não com o corpo humano, entendeu? Né? Olha como que é uma noção patriarcal, uma noção de dominação. Quando eu falo anjo, você vê um cara. É muito mais difícil eu falar anjo e você vê uma mulher negra, asiática. Não é? Porque a gente... É um egoísmo. A gente se sente tão superior que até nisso a gente se projeta. Como pode ter algo superior a mim? Não, o que é superior a mim é só uma cópia um pouco mais talhada de mim, que já me acha o máximo em relação a tudo. Por isso que eu posso dominar e destruir tudo aqui. Então quando você vai em culturas antigas, você vai lá, a cultura celta, por exemplo. Você tinha esses deuses que na verdade eram seres espirituais, tá? Que refletiam, que traduziam prismas de uma sacralidade maior e única. Né? O povo gosta de falar, são povos antigos, politeístas. Não, a gente não entende o que é o politeísmo deles. Na verdade era a conexão com forças espirituais, mas forças espirituais essas que traduziam aspectos de algo muito maior, que eles também sacavam e também se conectavam. E a gente, porque nós somos mais evoluídos do que eles, nós somos mais avançados porque nós somos monoteístas, mas essa visão também estava presente em tudo ali. Não é porque você se liga a consciências espirituais, da mesma forma que você se liga com a sua família, que você deixa de ter uma conexão, a possibilidade dessa conexão, com uma estrutura de unicidade acima disso tudo. Então, se você pega a cultura celta, por exemplo, você vê essas potências espirituais, sim, se manifestando em formas humanoides, pontualmente, mas também em formas de animais. Ártio, por exemplo, uma consciência espiritual que se manifestava na forma de urso. Se eu entendo os animais como inferiores, nossa, eles não sabiam de nada. Mas se a gente começa a olhar para essa outra perspectiva que eu trouxe para vocês, vai fazer muito mais sentido. Quando você olha para o seu cachorro com essa perspectiva que eu estou trazendo, vai fazer muito mais sentido. E vou além, e não só os celtas, você pega os egípcios, você pega todo mundo. Você vê a expressão de seres espirituais se expressando em formas animais. Não estou dizendo que estruturalmente, dentro do campo de adaptação, a complexidade desses animais seja superior à complexidade que o ser humano tem desenvolvido. De fato, o ser humano tem essa complexidade característica. Tem. Falar que a linguagem não é complexa, que a razão não é complexa, aí também é a gente ser hipócrita, porque a gente sabe que é complexo. Mas é isso, é uma complexidade de adaptação. Isso não nos coloca como superiores a nada. É apenas uma característica adaptativa do nosso tronco de crescimento da nossa espécie, que não faz a gente ser melhor que as outras. Volto a dizer, existem características que os animais são muito melhores que a gente, em muita coisa. Nós que nos adotamos como régua para tudo. E quando a gente vai, por exemplo, para a cultura celta, a sabedoria dos druidas e outras antigas, você vai um passo além.
não apenas esse self se manifesta nos animais, né, está presente ali, como também está presente em todas as formas de vida. Essa árvore aqui atrás, também é consciência se manifestando, em algum nível que a gente ainda não entende. Mas por isso que eles tinham essa relação amorosa com toda a teia da vida e se conectavam a isso. Mas isso parece ainda uma compreensão, apesar de antiga, muito avançada para o ser humano cabeça dura do século XXI. Por isso que tem muita gente que diz que o futuro é ancestral. Porque a gente vai recuperar essa consciência de conexão com toda a teia da vida numa síntese de amor e de respeito. E ainda agora, sobre essa questão da linguagem, eu vou contar um caso aqui para terminar, para a gente entender isso um pouco mais a fundo, né? Nós desenvolvemos a linguagem, a razão, nós somos superiores, né? O que é isso? Primeiro eu volto lá à doutora Francis, que ela diz que esses dois hemisférios que a gente tem não são lá grande coisa comparados ao tronco encefálico, que é o que realmente representa um avanço, uma complexidade real, que é algo, uma estrutura que a gente compartilha com os animais. E segundo Jung, esse self estaria sintetizado, né, ali. Olha só que coisa. Eu tinha um tio-avô, que ele já desencarnou, ele era barbeiro, sempre cortava cabelo com ele e tal. E no final da vida dele, ele teve um problema de saúde, eu não sei se foi um derrame, alguma coisa assim, que ele ficou acamado e não conseguia se comunicar, tá? Não conseguia falar e tal. E depois daquilo, deu um tempinho e ele desencarnou. Beleza. No meio dessa fase, eu fui visitar ele um dia. Eu fui lá visitá-lo. E ele estava acamado e tal, e eu vendo aquela dificuldade. Foi até uma experiência meio mediúnica, porque eu cheguei ali e eu percebi o espírito dele, lúcido. Por mais que o corpo estivesse limitado, o espírito estava ali presente, lúcido, ouvindo tudo que estava acontecendo, elaborando tudo que estava acontecendo, né? Apesar do corpo já não conseguir traduzir aquela potência de compreensão do espírito no nível da linguagem articulada, né? E eu vi a agonia dele, das pessoas falando e achando que ele estava ali, inválido, que ele não estava entendendo nada, e eu estava vendo que ele estava entendendo tudo. E eu cheguei para ele, ao lado da cama, e falei: tio, fica tranquilo, porque eu tô te vendo aqui. Eu sei que você tá percebendo tudo, eu sei que você tá entendendo tudo. E digo mais, eu tô vendo que o senhor tá compreendendo que o senhor quer se expressar. O seu espírito, ele tá querendo se expressar, mas a matriz física do cérebro, tá, teve algum comprometimento que não consegue traduzir a nível da linguagem articulada as expressões daquilo que o seu espírito está compreendendo, está querendo passar adiante. Ou seja, o teu cérebro físico não está conseguindo vestir em forma de palavras a expressão pura do pensamento do teu espírito. Mas eu sei que o seu espírito está pensando e está compreendendo. Então fica tranquilo que eu estou vendo isso, eu estou sacando, fica em paz. E nesse momento ele olhou para mim e ele sorriu com os olhos. Ele sorriu com os olhos e só fez assim com a cabeça. Tipo, finalmente alguém sacou, ufa, né? Ele olhou assim, emocionado e... Ou seja, você tem um espírito ali, né? Mas de repente, o corpo, né, aquele vaso, tem alguma característica que não consegue traduzir numa linguagem que nós consideramos compreensível a potência que aquele espírito quer transmitir. Mas isso não significa que ele é menos. Às vezes é só uma questão de linguagem. A ideia tá ali. Por isso que quando eu olho pro meu cachorro olha para mim, eu entendo o que ele quer. E ele entende o que eu quero. E a linguagem, a comunicação, ela é transparente. Ela é cristalina. A gente que não evoluiu o suficiente, entre aspas, brincando com esse termo, para além da comunicação presa e enquadrada na linguagem articulada, na linguagem das palavras, na linguagem da comunicação verbal. No mundo espiritual, a comunicação nas esferas mais avançadas é inclusive não verbal. É a compreensão direta que é passada de uma mente para outra. As palavras ainda são muito primitivas nesse sentido. Nos atrapalham. Aquilo que eu falei, às vezes eu falo uma coisa para vocês, você entende outra.
Pô, a gente não fala a mesma língua? Fala, em tese falamos, mas a gente não está em sintonia. E às vezes você tem essa sintonia com um bichinho, e ele te passa aquilo. E não só ele te passa aquilo de uma forma cristalina, como ele acaba sendo um mensageiro, de fato, desse amor todo que a gente busca nas religiões todas e tal. Então, esse assunto da espiritualidade dos animais é muito mais complexo e muito mais fascinante do que a nossa mera arrogância sugere acerca desse assunto. Deus está presente nos animais também, na forma paralela de desenvolvimento deles. Não significa que ele está menos presente nos animais. Está tão presente quanto em você, quanto em todas as coisas. O ser humano que tem uma visão distorcida de tudo, se acha superior só porque tem uma complexidade de adaptação diferenciada. Só que ao invés de usar isso para fazer jus a essa complexidade de fato, a essa razão de fato, e proteger e cuidar, ele pisa na bola, se contradiz e usa essa razão para quê? Usa essa razão para fazer coisas irracionais. As irracionalidades trágicas que o ser humano faz, a irracionalidade, entre aspas, de nenhum animalzinho inferior, entre todas as aspas, alcança. Mas aquilo que nós idealizamos e que achamos que nós um dia vamos conseguir de expressar de amor, de lealdade e tal, e por isso que nós somos nossa, como somos evoluídos, na verdade quem realmente expressa são eles. Então, num mundo novo, a nossa compreensão dos animais, a nossa relação com eles, tem que ser totalmente diferente. Não que a evolução não exista nesse nível de adaptação, de complexidade, de formas, né? Com certeza, isso faz parte. Mas isso não nos dá o direito, se você for analisar em nível profundo, de nos achar melhor do que absolutamente nada. Porque não somos. A estrutura mais avançada que existe em nós também está presente em todos. Essas estruturas que a gente tem, hemisférios, linguagem e tal, são diferenciais de complexidade, que nós temos isso, mas eles também têm os seus diferenciais, que os destacam em outras áreas. Só que a gente adota as nossas áreas de destaque como referência para analisar e medir, e julgar, e dominar todo o resto do mundo. Eles não fazem isso. Então, esse negócio de mais avançado, melhor, pior, traz muito mais questionamento do que certeza, né? Não? Se a gente for ser sincero, mas sincero. E outra, saindo das respostas prontas, tá? Porque é muito fácil vir alguém aqui se irritar com o que eu tô falando, porque eu tô contradizendo o livro psicografado que você leu, ou que o pastor falou, que sei lá quem fala. Você tá querendo a verdade? Você tá buscando a verdade com humildade? Ou você tá querendo versões dessa verdade, às quais se apegar por algum motivo que eu não sei qual que é. Por isso que a gente tem que buscar também esses avanços da ciência, esses avanços de perspectiva, para ir analisando, questionando e entendendo um pouco melhor. O entendimento justo, o entendimento melhor, é aquele que nos coloca em uma harmonia com o resto da vida, não aquele que nos separa dessa mesma existência. Então, um beijo na alma. Se curtiu, senta a testa no botão de like, se inscreva aqui no nosso canal, pede pro seu cachorro se inscrever, pro seu gato se inscrever, pra calopsita, pro sei lá o que, se inscrever aqui. Beijo na sua alma, brilhe sua luz e receba um abraço do tamanho do sol. Galera, e aproveitando os embalos do vídeo de hoje, que tal a gente ajudar também doando para o Santuário Vale da Rainha? Para quem não conhece, o Santuário Vale da Rainha é uma iniciativa maravilhosa que a gente tem aqui no Brasil, que atua socorrendo, cuidando de animais maltratados pelo ser humano e também oferecendo educação em prol de uma cultura de paz. Tá aí, ó, o Pix deles, as informações, o Instagram, e eu tenho certeza que é uma forma da gente contribuir para todos esses anjos e anjas, mestres e mestras encarnados aqui na Terra, em outras formas que não a humana.